A gente fala sobre padrão de beleza o tempo todo, porque eles são sempre mudando, ditando novas regras, sempre fazendo a gente questionar se está tudo certo com a nossa aparência. Mas e quando a mudança desses padrões começa a afetar a nossa saúde, mas principalmente a nossa identidade? As cirurgias plásticas não são novidade. Pelo contrário, elas existem há séculos e já passaram por várias fases, de necessidade médica a puro luxo. Mas a gente chegou num ponto em que tudo parece fabricado, a famosa mesmice. O que antes era sobre destacar a própria beleza, começou a ser uma corrida para alcançar o mesmo rosto, os mesmos traços e a mesma estética padronizada. E no meio de tudo isso, a autenticidade foi ficando de lado, de novo. Vamos para o século VI a.C. Sim, é antigo o negócio. Período em que os primeiros registros de cirurgias plásticas / de reconstrução foram encontrados na região que hoje a gente conhece como Índia. E o responsável por esses procedimentos é o famoso Sushruta. Falei certo? Sushruta, desculpa, falei errado. Que é considerado o pai da cirurgia plástica. Um dos procedimentos mais comuns e mais notórios da época era a reconstrução do nariz, que consistia em retirar a pele aqui da testa e colocar sobre o nariz. E por que isso? Porque lá na Índia, naquela época, o nariz era considerado um símbolo de orgulho. Então, para quem cometia algum crime, a pena, a punição, era ter o nariz cortado. Bem de boa. Ao longo da história da medicina, houve também períodos em que aconteceu uma queda considerável na prática de cirurgias. Esse é outro aspecto cultural, muitas vezes mediado por conta de ideias religiosas que viam a prática como uma forma de mutilação. Outro período em que a prática médica declinou bastante foi a Idade Média. Ainda que o pensamento científico não tenha sido completamente excluído da sociedade nessa época, ele foi muito substituído pela religião, fazendo com que avanços na medicina tenham sido deixados de lado por alguns séculos. Mas outras cirurgias, principalmente de reconstrução, foram registradas em outros países no decorrer da história, cada um seguindo seu próprio padrão de beleza de acordo com a sua cultura. Citando algumas, 390 a.C. na China, século I d.C. na Roma Antiga, século X na Espanha, século XVI na França e século XIX na Alemanha e na Bélgica. E a Bélgica teve uma descoberta bem importante para esse mundo dos procedimentos estéticos, que foi lá no século XIX que descobriram a toxina botulínica. Lembra alguma coisa? Botox, talvez? Essa toxina ela foi descoberta nessa época, mas ela só foi, como que é a palavra certa? Isolada e purificada durante a Primeira Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto, porque foi o estopim e um marco do avanço das cirurgias de reconstrução e, consequentemente, cirurgias plásticas. Especificamente em 1917, o primeiro hospital focado em ferimentos faciais foi fundado em Kent, no Reino Unido. E por que a Primeira Guerra Mundial foi tão importante para a área de cirurgias plásticas? Porque uma das motivações para o surgimento delas foi a necessidade. Como a gente já sabe, na guerra, milhares e milhares de soldados tiveram os seus rostos destroçados e mutilados. Então a demanda por esse tipo de procedimento de reconstrução facial aumentou muito. E com isso, a prática foi popularizada oficialmente. Ao contrário dos amputados, homens cujas características faciais eram desfiguradas não eram necessariamente celebrados como heróis. Enquanto uma perna faltando podia suscitar simpatia e respeito, um rosto danificado frequentemente causava sentimentos de repulsa e desgosto. E a Segunda Guerra Mundial, ela não ficou para trás. Ela também serviu como um marco muito importante em avanços nas cirurgias plásticas. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, Sir Harold Gillis, considerado o pai da cirurgia plástica moderna, junto de seu sobrinho Archibald McIndoe, foram aperfeiçoando as técnicas utilizadas anteriormente por Gillis em cirurgias de reconstrução. Os dois médicos notaram que, além de curar ferimentos graves, poderiam manipular tecidos para melhorar a aparência das pessoas, mesmo sem terem alguma necessidade de movimentação básica ou lesão grave, e assim criaram a cirurgia plástica estética. E bom, adivinhe, não demorou muito para esses avanços da medicina tornarem as mulheres os seus novos alvos. Se soldados cujos rostos foram arrancados por explosões no campo de batalha puderam voltar a ter uma vida quase normal, com novos rostos criados pela magia da nova ciência da cirurgia plástica,
Por que as mulheres, cujos rostos foram devastados por nada mais explosivo do que a mão dos anos, não poderiam recuperar os contornos firmes e claros da juventude? Parafina líquida, vaselina, cera branca, azeite de oliva e glicerina eram usados como injetáveis na primeira metade do século XX. Esses são os precursores dos preenchimentos, que naquela época eram usados para preencher abismos, buracos e ângulos. Na cultura ocidental, geralmente, quanto mais angular o seu rosto for, melhor, visto a popularização das harmonizações faciais, preenchimentos, lógico, e a bichectomia, que para quem não sabe é a remoção da gordura aqui da bochecha, então a pessoa fica assim. Aliás, as harmonizações deram uma sumida, eu achei, hein? De um tempo pra cá já, né, eu vejo que essa onda das harmonizações, que a galera aparece com aquela cara quadrada, deu uma diminuída. Mas é óbvio que tem harmonizações que ficam sim bonitas e que realmente harmonizam a pessoa. E olha só que coincidência isso da bichectomia, da angularidade do rosto, dos buracos. Isso tem tudo a ver com o último vídeo, né? Que a gente estava falando sobre a popularização e a glamourização, principalmente, da magreza extrema, né? E já naquela época, no início do século XX, existia uma extrema disparidade de classes, altas taxas de pobreza e, portanto, desnutrição, que causava angularidade no rosto, que era 100% associada à pobreza, sendo considerado indesejável. Hoje em dia é o contrário, né? E se você não assistiu o último vídeo, que a gente fala sobre esse impacto no corpo e associa isso tudo com moda, comida e marketing, termina de assistir esse e depois vai lá dar uma conferida. É muito curioso saber que esses procedimentos já existem há tanto tempo, mas com o propósito de adquirir resultados completamente opostos. Mas isso no Ocidente. Fiquem ligados. Não é surpresa para ninguém que esses padrões que essas cirurgias estéticas seguiam eram 100% centrados na Europa Ocidental. Então, esses padrões de beleza basicamente eram bem xenofóbicos e bem racistas, né? Por exemplo, lábios cheios eram geralmente vistos como feios. Surpreendeu ninguém, né, essa constatação. Qualquer tipo de nariz que não fosse reto e fino era considerado feio também. Assim, basicamente, qualquer traço não europeu ou ocidental não tinha valor de beleza algum para a época. Isso me lembrou muito a história de uma atriz muito icônica dos anos 30, que teve um apagamento de etnia bizarro, tudo para se encaixar nos padrões de beleza hollywoodianos da época, que, de novo, eram obviamente xenofóbicos, né, e racistas. Por conta desse preconceito, a Margarita Carmen Cansino, que é filha de um espanhol e uma americana, ela foi motivada, incentivada pelo seu então marido e empresário, já começou mal, né, a mudar os seus traços espanhóis e usar o sobrenome de solteira da sua mãe, que era Volga Hayworth. A Margarita, ela pintou o cabelo dela de ruivo, que até aí tudo bem, e mudou a linha do cabelo dela, tá? Júlia, como é que isso é feito? Então, é a partir de um processo chamado eletrólise, que é uma depilação que existe até nos dias de hoje, só que hoje é indolor, né? Então, quando você vai fazer depilação a laser, tem um jatinho gelado, né? Você sente um beliscão, mas beleza. Naquela época, era fio por fio, sem jatinho gelado, tá? Então, era literalmente um ato barbárico. Então, eu quis contar a história dela porque reflete muito o que ainda acontece hoje em Hollywood. Claro, não barbaricamente falando de transformações bizarras como essa, mas que você tem que se encaixar num molde determinado por eles, que geralmente consiste em ser jovem, branca, magra e americana. Olha só, além da exclusão e falta de reconhecimento de atores e atrizes não estadunidenses. Te lembra alguma coisa? Mas de um tempo pra cá, as mulheres, principalmente famosas, né, atrizes, celebridades, cantoras, influencers, elas estão começando a ficar todas com a mesma cara, literalmente. Isso me lembra muito a época em que atrizes, né, antigas, né, de Hollywood tinham as mesmas características, então roupas, maquiagem e cabelos, mas traços diferentes, traços singulares. Elas tinham suas singularidades, sua autenticidade.
E hoje em dia é o contrário, as pessoas têm características diferentes, então cada um se veste do jeito que quer, cada um usa a maquiagem do jeito que prefere, cabelo, cortes, 1000 opções, mas com os traços iguais, por conta desses procedimentos. Antes da gente falar do novo procedimento que está bombando no momento, eu queria voltar um pouquinho na história para a gente falar sobre um marco no mundo dos procedimentos estéticos modernos que aconteceu em 2014, a bocona da Kylie Jenner. Em 2014, a Kylie ela apareceu com uma boca enorme no Instagram e causou um alvoroço, porque ela tinha a boca desse jeito. E aí ela apareceu assim. Então, foi chocante, né? E as pessoas ficaram vidradas nisso. Tanto que começou um desafio na internet que consistia basicamente em você pegar uma garrafa ou uma tampinha de garrafa, colocar a sua boca dentro, fazer pressão e quando você tirava, a sua boca estava imensa. E isso, assim, tomou conta da internet. Todo mundo estava fazendo. E o mais engraçado é que a Kylie Jenner negou ter feito preenchimento labial. Ela falou que ela só passava o batom, o lápis, né, de boca acima, né, da linha aqui natural da boca dela e aí ficava parecendo que era maior. Tá bom. A bocona dela com o batom nude mate, que era a sensação da época, né, por conta dela mesmo, que começou a popularizar essa tendência, fez com que ela capitalizasse em cima disso, porque ela lançou sua marca de maquiagem e o primeiro produto que ela lançou foi o seu Lip Kit, que consistia em um lápis de boca, para você contornar seus lábios, né, acima da linha, e o batom nude. E o negócio vendeu, assim, que nem água. Bizarro. Depois de um ano, a Kylie veio a público e finalmente admitiu que tinha sim feito preenchimento labial. Mas ela se explicou dizendo: eu não tinha nem 17 anos ainda. E se eu aparecesse e dissesse, sim, fiz meus lábios, o que todas essas mães vão pensar de mim? Essas crianças, meus fãs, vão pensar que sou louca. Eu não queria ser uma má influência. Eu não queria que as pessoas pensassem que você tinha que fazer os lábios para se sentir bem consigo mesma. Mas elas achavam que era mais louco eu estar mentindo sobre isso porque era tão óbvio. Eu queria ter sido honesta e direta. Depois que ela admitiu que tinha sim feito preenchimento labial aos 17 anos, em 2015 as pesquisas por preenchimentos labiais aumentaram 3.233%. Tá bom pra vocês? Esse é o nível de influência que a Kylie e as suas irmãs têm no mundo da beleza e da moda nos Estados Unidos e, consequentemente, ao redor do globo. A influência dessa família pode ser rastreada nas tendências de cirurgia plástica, nas categorias de produto de beleza, nas vendas de revistas e em discussões acadêmicas. Quando Kim quebrou a internet em 2014 ao recriar uma foto controversa de Jean Paul Gaultier para a capa da revista Paper, a obsessão por seu bumbum tornou-se inextricavelmente ligada ao crescente interesse do consumidor em lifting de bumbum. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, entre 2000 e 2018, esses procedimentos aumentaram em 256%. As Kardashians, como um todo, elas são precursoras de vários padrões de beleza inalcançáveis, né? A Kim, com o corpo bizarro dela, a super transformação da Khloe, o rostinho natural da Kendall e a Kourtney, que é, na minha opinião, a única mais normal em questão de procedimentos, né? Ela tem um rosto, eu acho normal, com certeza ela fez coisas, mas não dá pra comparar ela com a Kylie, por exemplo, né? Se elas querem mudar o rosto, o corpo, a aparência em geral da noite pro dia, o problema é delas, sabe? Elas fazem o que elas quiserem. Só não dá pra elas se fazerem de vítima dos próprios padrões que elas mesmas criam e propagam. E aí acabou que essa estética Kardashian começou a tomar conta dos Estados Unidos e também influenciou muito aqui, né? E outros países do mundo. E aí, o que acontece? Todo mundo fica com a mesma cara. Sabe o que é irônico? A partir do momento que essas meninas, mulheres, começaram a se parecer com as Kardashians, elas foram lá e fizeram o quê? Apareceram assim, ó. Magras. Gente, elas só estão seguindo a estética de magreza extrema que a gente falou no outro vídeo, assim. Quem somos nós para julgar? A partir do momento que esses procedimentos começam a ficar mais acessíveis para nós, meros plebeus, e as pessoas começam a realmente ficar com os mesmos traços do que elas, não só elas, né, a elite em geral, eles vão lá e aparecem com um avatar novo.
Eu vi um tweet num vídeo da Mina Lê que traduz exatamente, perfeitamente esse fenômeno. Bom, a gente falou aqui dos símbolos de beleza dos Estados Unidos, que são as Kardashians, mas agora a gente vai fazer um contraponto com a beleza delas. A gente vai para a Coreia. Que as cantoras de K-pop têm que seguir um padrão de beleza super rígido não é novidade para ninguém. Muito magras, pele clara, joviais e rostos com traços considerados perfeitos para a cultura. Mas pesquisando, eu descobri que esse padrão de beleza coreano vem de um lugar muito cultural também. A senhora Hu, uma jornalista americana que publicou recentemente Flawless, Sem Defeitos, um livro que analisa a indústria da beleza coreana, também destaca a evolução extremamente complicada e idiosincrática dos padrões de beleza coreanos, alguns dos quais são encontrados na busca por uma identidade única da Coreia no pós-guerra, enquanto outros estão mais enraizados em tradições e rituais de beleza centenários. Os historiadores citam o período Joseon, do século XIV a 1970, como a base do padrão de beleza coreano de parecer natural. E qual que é a história por trás desse padrão de beleza de parecer natural nesse período Joseon da história? Olhando para as tendências de beleza da dinastia Joseon, concluímos que as virtudes eram uma moeda de troca do sustento diário das pessoas e um tema central nas sensibilidades estéticas de Joseon. A beleza era sobre buscar o equilíbrio da beleza externa e interna. Nesse sentido, as mulheres usavam maquiagem natural que lembrava seus rostos nus por uma necessidade de proteger suas virtudes. Em outras palavras, os padrões de beleza da época não eram baseados apenas na aparência externa. Em vez disso, havia espaço para as pessoas cultivarem os melhores anjos de sua natureza. A ênfase de Joseon nas virtudes é um reflexo espelhado tanto da beleza da estética de Joseon, quanto das manchas de seu sistema social que suprimia fortemente os direitos das mulheres. Tendo isso explicado, eu já vou direto para o ponto que, durante a pesquisa, me espantou muito. Eu já sabia que o padrão de beleza coreano não era para os fracos, né? Só que as cirurgias plásticas lá é uma coisa surreal. Eu li um artigo que traz um depoimento de uma mulher coreana falando sobre como essa pressão em ser bonita nos olhos da sociedade e principalmente fazer cirurgias plásticas é uma cobrança que, além de ser espalhada em outdoors, vem até da própria família. Jennifer, agora na casa dos 30 e que pediu para permanecer anônima, diz que conseguir uma vaga na universidade dos seus sonhos não foi o suficiente para sua família, que a pressionou a fazer uma cirurgia de pálpebra dupla antes de iniciar o curso. Eu sabia que não era bonita o suficiente, mas estava satisfeita com minha própria aparência. Mas minha mãe e minha avó pareciam infelizes com a minha aparência antes de eu fazer a cirurgia, ela disse. Fui levada a me sentir grata por os meus pais poderem pagar o custo da cirurgia, embora eu nunca tenha pedido a eles. Ela disse que ficou feliz com o resultado, mesmo tendo ficado chateada por não ter sido uma decisão dela. Mas ainda não acabou. Antes de começar seu primeiro emprego numa grande empresa, a sua mãe a coagiu a fazer outra cirurgia, dessa vez lipoaspiração na perna. E literalmente todos os vídeos que eu assisti e os textos que eu li sobre isso falam a mesma coisa. Não importa o seu currículo, se você não for bonito o suficiente, alguém que seja considerado mais bonita que você vai conseguir a vaga. Na Coreia, o seu rosto pode abrir, mas fechar muitas portas também. Não é segredo que a Coreia do Sul é uma das principais capitais da cirurgia plástica do mundo. De acordo com o Dr. Lee, um cirurgião plástico coreano certificado sediado em Beverly Hills, o país teve uma exposição precoce à cirurgia plástica ocidental moderna devido à Guerra da Coreia. Na década de 1950, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos trouxeram seus cirurgiões reconstrutivos militares para tratar os soldados, ele explica. O Dr. Lee treinou com o Dr. D. Ralph Millard, um desses cirurgiões e o médico que realizou a primeira cirurgia de pálpebra dupla asiática registrada na Coreia do Sul no início da década de 1950, uma das operações mais populares no país atualmente. As alterações cirúrgicas se tornaram tão acessíveis e normalizadas que evoluíram de um tabu social para algo que uma avó poderia sugerir levianamente ao seu neto. E olha só isso, vocês lembram quando a gente estava falando sobre os padrões de beleza lá do século XIX, início do século XX, o padrão europeu ocidental que gostava de um rosto suave e sem pontas, sem angularidades e sem buracos? Olhem só isso.
O formato de rosto ideal na Coreia do Sul tem sido há muito tempo um oval fino e delicado, com o queixo de forma de V. Massas do rosto visíveis também são evitadas. O objetivo final é ter um contorno suave, sem ângulos óbvios para estragá-lo. Em uma sociedade onde a perfeição absoluta é enaltecida, seja uma pele sem poros e sardas ou notas e currículos impecáveis, ossos da bochecha ou do maxilar que se projetam e arruinam uma silhueta que de outra forma seria elegante, não devem ser tolerados. Completamente contrário da beleza ocidental, né? Vamos voltar para o ocidente agora? Já vamos direto ao assunto. O que é iPhone Face? iPhone Face ou Smartphone Face é um termo que descreve uma pessoa, principalmente atores ou atrizes, que aparenta, de alguma forma, que viu um iPhone na vida. Será que esse fenômeno só faz parte da evolução dos nossos rostos? Como os humanos são animais altamente sociáveis, nossos traços faciais se diversificaram ao longo do tempo para que possamos reconhecer facilmente os rostos uns dos outros. As diferenças percebidas na aparência das pessoas entre meados do século XX e agora são quase certamente o resultado de mudanças estilísticas, de aparência ou de dieta, em vez de evolução facial. Embora os humanos no passado tenham evoluído para ter características faciais diversas, não é provável que nossos rostos tenham mudado muito em questão de 50 anos. Desconsiderando todos os fatores externos que nos permitem ser percebidos como modernos, nossos rostos naturais não são realmente tão diferentes em comparação com os das décadas anteriores. Ok, então a evolução não é a resposta. Então qual que é a resposta? Se há uma diferença na aparência dos rostos agora em comparação com o rosto de uma década anterior, é mais provável que seja um resultado de escolhas culturais, padrões de beleza atuais e cuidados de saúde aprimorados. Essa questão das iPhone Faces só comprova aquilo que a gente falou lá atrás sobre as atrizes hollywoodianas que tinham características iguais, mas traços diferentes. Hoje é o contrário. Em 1901, o cirurgião Eugene von Hollander realizou o primeiro lifting facial numa aristocrata polonesa, sendo considerado o pai do lifting facial. Gente, 1901. Olha como esse negócio é velho. O lifting facial é a nova sensação. Como a Caitlin Hull diz, preenchimentos são fast fashion, facelifts são de grife. Preenchimentos são uma solução rápida e mais barata, com resultados de curto prazo. Facelifts são mais duradouros e caros. A gente vê muito isso em Hollywood, também no meio da música aí, mas eu quero usar uma pessoa específica como exemplo. A Lindsay Lohan. Eu vou colocar imagens dela antes e depois para vocês verem com os próprios olhos como ela mudou. Quando ela reapareceu no tapete vermelho no fim do ano passado, as pessoas ficaram loucas com a transformação dela. E com razão, né? E também porque ela realmente ficou muito linda. O lifting foi muito bem feito. Mas a gente tem um problema. Ela é atriz. E as atrizes precisam atuar, certo? Eu vi um tempo atrás um filme dela chamado Nosso Segredinho, que por sinal é muito ruim, e eu não conseguia prestar atenção no filme. A única coisa que eu conseguia prestar atenção era a atuação dela, porque a cara dela não mexe. As cenas dela chorando era uma coisa assim bizarra. A Lindsay, ela tá com aquele visual que você não consegue botar o dedo no que ela fez, tipo, preenchimento, ela fez botox. Botox ok, porque na atuação claramente dá pra ver que nada mexe mais. Mas assim, não tem nada a ver com a harmonização facial e bichectomia. Não, é aquela coisa assim, realmente parece que ela nasceu de novo. É imperceptível. E essa tendência de ser naturalmente bonita, como a gente falou, tá muito em alta de um tempo pra cá. Então assim, beijo, tchau, harmonização, preenchimento, lift de bumbum, tchau. Já não é moda mais. E esse movimento ioiô não é novidade e vai continuar acontecendo, acho que pro resto da história. E isso não só na beleza, mas na moda também, né? É muito comum a gente ver um boom na extravagância. Então, por exemplo, em 2016, que era aquela maquiagem bem reboco, sobrancelha marcada, olho com muita sombra, base, contorno super tchan.
E mesma coisa com a roupa. Roupa justa, bem para mostrar as curvas, né, que estava muito em alta naquela época. Naquela época, faz 9 anos. Nossa, isso me abalou. E agora, de uns anos pra cá, veio a crescente da estética clean girl, do minimalismo, de tons neutros, de pouca maquiagem, né? De ser naturalmente bonita, que muitas vezes de natural não tem nada, né? Agora, voltando para o que a gente estava falando de maquiagem, de tendências de beleza, eu vi um vídeo de uma youtuber chamada Kelly Gush, e o vídeo se chama A Indústria da Beleza Odeia Maquiagem, e nele ela fala como, hoje em dia, o resultado que você tem com a maquiagem de, né, esconder, né, imperfeições ou realçar algum traço, algum ponto do seu rosto, pode ser facilmente adquirido através de procedimentos estéticos. Então, eu vou dar alguns exemplos. Sobrancelha no lugar, sem ter que passar gel ou cera, brow lamination. Contorno, bichectomia. Cobrir mancha com base ou corretivo? Não, laser. Boca carnuda, preenchimento labial. Para que usar face tape para levantar o olhar? É só fazer um lifting foxy eye. Pele caída ou rugas, botox para os pobres, lifting para os ricos. E as pessoas que têm um menor poder aquisitivo, elas acabam se submetendo a profissionais que não são profissionais, que fazem uma propaganda enganosa, que não têm um consultório, que às vezes fazem até em apartamentos e que usam produtos impróprios para esse tipo de procedimento, deixando sequelas gravíssimas nas vítimas. Tanto que não é incomum a gente ver no noticiário matérias contando sobre pessoas que tiveram sequelas horríveis por conta desses procedimentos. Não é mal feito, criminal, chega a ser, é um crime, né? Procedimentos criminais. Então eu achei importante fazer esse ponto porque é muito triste e é revoltante. Não tem como a gente se comparar com celebridades milionárias. Eu vejo a Christina Aguilera, a Shania Twain, elas são exemplos de pessoas que tiveram transformações super radicais e elas têm acesso a tudo, né? E esse desejo sonhador que algumas pessoas têm de fazer o mesmo, de ter o mesmo resultado, de ter o mesmo corpo, o mesmo rosto, fica pairando na cabeça de muitas pessoas, como a gente pode ver nesse trechinho aqui. Mas por baixo da nossa felicidade por Lohan está a ansiedade. Como ela fez isso e como podemos fazer isso? Em A Substância, de Demi Moore, uma atriz envelhecida bebe uma poção de aparência radioativa que lhe permite viver como uma versão jovem de si mesma. Parece que não tiramos nenhuma lição do filme, e em vez disso, estamos obcecados em como podemos colocar as mãos no que quer que elas estejam tendo. O filme A Substância é o resumo, não é nem o resumo, é a moral inteira desse vídeo. A própria Demi Moore, né, ela teve suas questões com cirurgias plásticas, vou colocar fotos dela aqui, e hoje realmente parece que ela usou a substância. Envelhecer é uma questão para todos nós seres humanos, mas principalmente para as mulheres. É como se o seu valor fosse embora junto com o seu colágeno. Quantas propagandas de produtos rejuvenescedores nós vemos no nosso dia a dia? Dicas de maquiagem para disfarçar rugas, manchas, levantar o olhar caído. Envelhecer se torna um pavor estético. Eu li um artigo que falava sobre a máscara do envelhecimento, que representa o fenômeno em que algumas mulheres, à medida que elas vão envelhecendo, não conseguem reconciliar os seus eus jovens interiores com o seu corpo externo envelhecido. A autora Amber Wardell explica. Por dentro, elas se sentem jovens e vibrantes, tendo também ganho o benefício da sabedoria que a experiência da vida traz. Elas agora se sentem jovens e sábias. Uma combinação vencedora que certamente aumentará a autoestima e a autoimagem. Mas quando elas olham no espelho e veem uma mulher que parece bastante sábia, mas não muito jovem, a incompatibilidade é difícil de aceitar. Se o reflexo dessa mulher envelhecida é vivenciado como uma traição à mulher jovem a quem sua identidade interior está ligada. Essa incongruência se torna uma ameaça à sua autoestima. Acredito que é por isso que muitas de nós lutamos com nossa aparência à medida que envelhecemos. Vivemos em uma cultura que insiste em permanecermos perpetuamente jovens ou perderemos o nosso valor. Como ainda nos sentimos jovens, a ideia de sermos consideradas menos valiosas do que éramos aos 20 é inaceitável. Aliás, antes de eu mesma chegar na faixa dos 20,
eu pensava que essa época ia ser a melhor época da minha vida, ia ser o auge da minha vida. Mas, na verdade, esse momento é um dos piores. E não sou só eu que acho isso não, tá? Estudos comprovam. Ao contrário do que a cultura popular, as mídias sociais e talvez até seus pais podem sugerir, seus 20 anos provavelmente não serão os melhores anos da sua vida. Eles podem ou não ser os anos em que você fica melhor em um maiô ou pode correr uma milha mais rápido, mas é improvável que sejam os anos em que você se sente melhor. Eles podem, na verdade, ser os anos em que você se sente pior. Pesquisas mostram que ao longo da nossa vida, a saúde mental segue uma curva em forma de J. Ela declina da infância até a idade adulta e então aumenta constantemente nas décadas seguintes. Por que a gente resume felicidade, contentamento, realização, considerando majoritariamente a nossa parte física? O nosso corpinho jovial, a nossa saúde, nossa energia. E olha, eu vou dizer, tem muita gente mais velha que tem muito mais energia, desempenho e pique do que, 10 jovens adultos juntos. É claro que quando a gente envelhece, a nossa saúde tem complicações, ela é muito afetada. E é por isso mesmo que a gente tem que aproveitar os nossos 20 para viver a vida, fazer esportes, atividades físicas, sair de casa, explorar, se aventurar, fazer loucura, sair, porque uma hora a conta vai chegar. E a pior coisa é você sentir aquela sensação de, nossa, eu deveria ter feito, que é muito pior do que a sensação de, nossa, eu fiz cagada, ou me arrependi de ter feito. A real é que a saúde física é tão importante quanto a mental. Porque do que adianta você ser jovem, na faixa dos 20, aproveitando a vida, curtindo, saindo, fazendo esporte, blá, 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 se na hora da curtição você não tá feliz? Com o tempo, a maioria das pessoas, ou seja, não todas, se tornam mais maduras e mais capazes de fazer com que sentimentos bons e ruins consigam coexistir. Diferente de nós, jovens de 20 anos, que deixam um sentimento ruim tomar você por inteiro e estragar seu dia por completo. A intensidade dos 20 não é brincadeira, seja na rotina, seja nas emoções. Nós ainda estamos nos descobrindo, entendendo do que a gente gosta, o que a gente quer. Quem somos nós? Nós acabamos de chegar na vida adulta e a gente ainda está entendendo como isso tudo funciona. E é muito difícil. Cada amigo tem uma rotina, uns já tem um cargo muito bom numa empresa, tem seu próprio negócio, outros estão procurando emprego, outros estão fazendo freelance, outros estão morando com os pais, morando sozinho. Do nada, a rotina de segunda a sexta da escola, com seus amigos que você via de segunda a sexta, que tinham as mesmas rotinas, muda da água pro vinho, da noite pro dia. A partir do momento que não tem ninguém guiando a nossa vida e as rédeas das nossas vidas caem nas nossas mãos, a gente fica completamente perdido. No geral, a vida melhora à medida que envelhecemos, em grande parte porque temos mais controle sobre o trabalho, e a escola, e amigos, e amor, e realmente a maioria dos aspectos de nossas vidas. Somos mais aptos e mais capazes de escolher pessoas, situações e atividades que nos fazem sentir melhor, não pior. E quando nossas situações vão para o lado errado, nossas emoções negativas não parecem tão fortes e não duram tanto. Tudo isso requer prática e perspectiva, que são duas coisas que pessoas de 20 e poucos anos podem não ter. Ainda. Tudo isso para dizer que envelhecer é bom. Significa que você viveu, que você está aqui, contando todas as suas aventuras mais memoráveis e os dias mais inesquecíveis. E por que as lembranças físicas de tudo isso que a gente viveu são consideradas coisas feias? Esse comportamento também é o resultado de uma cultura orientada pela estética em vez de uma cultura orientada pela experiência. É a razão pela qual as pessoas querem parecer cottagecore sem realmente viver em uma fazenda, ou porque as pessoas querem parecer indies liss, embora passem as noites de sexta-feira em casa e não na balada. Se você pensar bem, envelhecer é experimentar a vida. As novas gerações me preocupam muito. Com a onda que estava rolando há um tempo atrás e que ainda continua, da Sephora Kids, que são as crianças da Sephora, que basicamente consiste em crianças indo na Sephora, que é uma loja que vende maquiagem, produtos de skincare, beleza em geral, né? Indo atrás de maquiagens, às vezes, caríssimas e produtos anti-idade. Juro por Deus. Esse movimento é muito maior nos Estados Unidos, que foi onde teve o nascimento desse fenômeno, mas, gostando ou não, os Estados Unidos influencia muito a nossa cultura e o nosso comportamento.
inclusive com acesso à internet que a gente tem hoje em dia, né? Então as crianças no TikTok podem acessar conteúdo de qualquer país imaginável, principalmente nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e que tem um grande impacto no mundo da beleza e na moda e em tendências em geral. É normal na vida de muitas meninas você começar a ter um interesse por maquiagem, seja pela sua mãe, ou alguma parenta, ou alguma, eu penso assim, nas irmãs mais velhas das suas amigas, assim. Um batom e um rímel, por exemplo, eles não servem para cobrir nenhum tipo de imperfeição. Eu vejo isso quando eu era criança e eu ia no banheiro da minha mãe pegar as maquiagens. Eu usava os batons e rímel e, sei lá, blush, qualquer coisa que eu achava lá, pra ficar experimentando e brincar com isso, sabe? Agora, as crianças de hoje quererem ir atrás de corretivo, produto de skincare, não é experimentação, não é brincadeira. Os padrões de beleza sempre existiram. A diferença é que agora estamos muito mais expostos a eles, e cada vez mais cedo. Vemos crianças pequenas, meninas de 5 ou 6 anos, sendo afetadas. Esse movimento tem consequências importantes no psiquismo infantil em vários graus. As meninas passam a ver as marcas naturais como imperfeições, algo que precisa ser corrigido. Isso se transforma na vergonha do próprio corpo, na sensação de que há algo errado com elas, e pode chegar até a quadros de dismorfia corporal, no qual o paciente sente uma profunda angústia sobre si mesmo. A cultura de valorização da aparência que vivemos é combustível para esse cenário. Pela fase de desenvolvimento que se encontram, os jovens são ainda mais impactados, pois muitas vezes não possuem o amadurecimento necessário para se blindar da validação externa. No passado, já vimos essa cobrança ser direcionada ao corpo e o grande número de crianças e adolescentes que desenvolveram distúrbios alimentares. Agora, esse extremo chega também à aparência do rosto. E é muito triste. É muito triste. Eu já vi aqui no Brasil, tá? Meninas pré-adolescentes, assim, fazendo um get ready with me e passando 1 quilo de maquiagem pra ir pra escola. Eu fico assim, meu, aonde que essas meninas vão chegar? E eu não falo isso querendo julgar, eu falo isso com preocupação, de verdade, porque o impacto que isso vai ter na vida adulta delas, não, eu acho que nem a ciência sabe ainda. Bora entrelaçar os assuntos? Muitas famosas se submeteram a procedimentos estéticos que mudaram completamente os seus rostos. São atrizes, cantoras, influencers, celebridades, todas com as mesmas caras, literalmente. No TikTok eu me deparo com, 50 meninas diferentes, principalmente lá dos Estados Unidos. E toda vez que eu vejo alguma delas eu fico, nossa, eu acho que já apareceu o vídeo dessa menina aqui no meu feed. Mas não, é só uma das suas 49 sósias espalhadas pelo mundo. E como os Estados Unidos, ele impacta muito as tendências aqui no Brasil, não é nada incomum a gente ver influencers famosas, enfim, pessoas da mídia com os mesmos traços. A maquiagem, além dela estimular essa busca por procedimentos permanentes, ela também cria esse senso de mesmice. Quantas vezes você não tá na internet, principalmente no TikTok, sempre é o TikTok, e aparece um vídeo de alguém falando assim, você tá fazendo a sua maquiagem errada. Cada pessoa tem um rosto diferente, formatos diferentes, etnias diferentes. Uma maquiagem, uma técnica, uma dica que seja, que dá certo para uma pessoa, não vai funcionar necessariamente para outra. Mesmo que a pessoa que esteja falando seja uma profissional de maquiagem. A beleza não tem tamanho único. E a gente sempre tem que lembrar que o que a gente vê na internet geralmente é editado ou mexido, literalmente. Não é real. Meninas que mal chegaram à maioridade já têm esse desejo insano, essa necessidade de fazer procedimentos estéticos por conta dessa exposição a padrões de beleza, seja ocidentais ou orientais, e também porque a gente tem acesso a tudo. A gente tem acesso a ver o rosto de milhares de pessoas por dia. Isso é bizarro. Não era para acontecer isso, não era pra gente nem ver o nosso próprio rosto. Aliás, tem uma frase do Fernando Pessoa, do seu livro O Livro do Desassossego, que fala exatamente isso. O homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de mais terrível.
A natureza deu-lhe o dom de não a poder ver, assim como de não poder fitar os seus próprios olhos. Só na água dos rios e dos lagos ele podia fitar seu rosto. E a postura, mesmo, que tinha de tomar era simbólica. Tinha de se curvar, de se baixar para cometer a ignomínia de se ver. O Criador do espelho envenenou a alma humana. Envelhecer é um privilégio que muitas pessoas dariam de tudo para poder dar para um parente ou uma pessoa querida que se foi. Rugas, manchas e peles caídas são provas de que uma pessoa viveu. São lembranças, são momentos, são pessoas que vieram antes de nós. Tudo isso espalhado bem no meio da nossa cara, principalmente no nosso nariz. Quantas vezes você não fica bravo, angustiado, desesperado com alguma situação e depois que aquilo se resolve você pensa, nossa, exagerei, não precisava ter me desgastado tanto com isso. Era uma coisa tão besta. Essa reflexão e esse autoconhecimento, esse autocontrole vem com a idade, à medida que a gente vai amadurecendo e entendendo melhor sobre nós e os nossos sentimentos. Quando a gente for mais velho, a gente vai passar por muitas situações difíceis também. Mas a gente já vai ter passado por diversos desesperos na vida para saber que, na maioria das vezes, não vale a pena se desesperar. A beleza é relativa. Quantas vezes eu falei para alguém que eu achava uma mulher linda e a pessoa não concordava comigo? E quem sou eu, ela ou você para dizer o que é belo? É um assunto muito delicado, que mexe muito com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, com as nossas inseguranças. E a real é que a experiência de cada um é única. O que podemos fazer é educar as pessoas, especialmente as meninas jovens, sobre como funcionam estes procedimentos, por que existem e o que realmente fazem. Não se trata de encorajar as meninas a mudarem a sua aparência, mas de lhes dar as ferramentas para compreender o cenário de beleza que navegam. Trata-se de mostrar-lhes que, embora esses procedimentos existam e possam aumentar a confiança de alguns, eles não são a chave para a autoestima. Seu valor não está em quão bem você se enquadra no padrão de beleza, está em quem você é como pessoa. Se alguém escolher participar desses procedimentos, tudo bem, mas deve vir de um lugar de conhecimento, não de comparação ou insegurança. Vamos parar de julgar e, em vez disso, começar a educar para que possamos proteger as meninas de dúvidas desnecessárias e apoiar as mulheres na tomada de decisões informadas sobre seus próprios corpos. E agora eu deixo vocês com as sábias palavras da Sandra Hart. Um beijo e até o próximo vídeo. Be unique, be memorable, be confident, be proud, but mainly be you.